Oi, gente. Como vocês estão? Espero que bem. Prontos para a parte 2 do capítulo 4, Os Contadores de História? Bom, se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Que nós estamos aí no capítulo 4, Os Contadores de História. Na parte 1, a gente terminou, né? O último parágrafo que eu li para vocês, ele fala, né, que um documento pode valer mais do que uma vida, né? Ele não diz isso explicitamente, mas a gente acaba por compreender, né, os valores dos documentos. E aí ele continua, né, o capítulo, ele vai falar sobre as escrituras sagradas, e aí quando ele fala escrituras sagradas, não é somente a Bíblia, embora ele fale sim, né, da questão religiosa, mas tudo que o papel aceita, né, tudo que está no papel e é aceito por ele, né, então o valor do dinheiro, o dinheiro é um pedaço de papel, um diploma é um pedaço de papel, mas os livros, né, a Bíblia, as escrituras sagradas, todos são pedaços de papel, mas se você questionar o valor dessas coisas, ele mesmo, o autor, diz que você não vai muito longe na vida, né? Logo mais ele vai falar isso no capítulo. Então, ele fala, à medida que a gente percebe, né, os erros nas nossas escrituras, a gente pode fazer essas correções. Mas será que isso tem ocorrido mesmo? Até pouco tempo atrás não ocorria, né? Assim, na nossa história, se você eu vou ler já um trecho para vocês, não havia essa correção do erro. Sempre a realidade acabava se sujeitando ao que estava escrito. Mas a gente tem visto agora nos últimos tempos, isso pelo menos eu tenho acompanhado, várias outras narrativas sobre a história. Então a história não é mais só sobre os vencedores, já tem outras pessoas contando as suas histórias. Mas ainda estamos caminhando aí a passo de formiguinha para reescrever as histórias das pessoas que foram silenciadas. Eu vou ler para vocês já a primeira parte de hoje, sobre essa questão mesmo, se a realidade se sujeita, né, ao que está escrito. À medida que acumulam poder, as burocracias se tornam imunes aos próprios erros. Em vez de mudar sua história para se adequar à realidade, elas são capazes de mudar a realidade para adequá-la às suas histórias. No fim, a realidade externa vai coincidir com as suas fantasias burocráticas, mas apenas porque foi forçada a isso. Então aí ele traz um exemplo. Por exemplo, as fronteiras de muitos países africanos não consideram cursos de rios, cadeias de montanhas e rotas de comércio. Dividem zonas históricas e econômicas desnecessariamente e ignoram a identidade étnica e religiosas locais. A mesma tribo pode ser dividida em vários países, enquanto o mesmo país pode incorporar segmentos numerosos de clãs rivais. Esses problemas atormentam países em todo o mundo, mas na África são particularmente acentuados, porque as fronteiras modernas daquele continente não refletem as vontades e as lutas das nações locais. Foram desenhadas por burocratas europeus que nunca pisaram na África. Então, a gente tem já aqui esse exemplo, né? A gente sabe que a África tem N problemas e isso é muito reflexo da sua história, do quanto ela sofreu na história e de como ela foi dividida pelos países europeus que tentaram dominá-la, né? Que dominá-la, aliás, tem muitos países ainda que lutam por sua independência até hoje de outros países. Aí, lendo esse trecho, eu assisti esses dias um filme que chama Fera do Mar. É uma animação, é um desenho. Mas ele traz essa questão de que está escrito no livro de histórias não ser real, ser uma história inventada por um reino, né, por um império, de que havia as feras do mar e que se não tivesse as pessoas que matassem esses monstros acabariam com o reinado. Era uma forma de dominar o povo. E aí, qualquer semelhança, né,
com a nossa realidade não é mera coincidência. Então, se vocês quiserem assistir essa animação, que é bem legal, A Fera do Mar, ela vai mostrar como que nos livros de história traziam retratado uma coisa e como essa realidade pode não ser o que está retratado ali. Aí continuo, né? Na sequência, ele vai falar, né, sobre o sistema educacional. E aí, essa é a minha área, né, gente? Estou lá todos os dias há mais de 10 anos dentro do sistema escolar. E ele fala do problema de que você padronizar as pessoas em notas, né? E isso é recente, tá, gente? Não as escolas, as universidades de antigamente, ele traz aqui, né, no livro, a pessoa ou ela saía graduada ou ela não saía graduada. Não tinha assim nota, graduou-se com 8,8, graduou-se com 7,4 e os dois graduaram-se. Não, ou era graduado ou não era graduado, não tinha mensura. E aí, com a industrialização, o sistema de padronização, logo a escola abraçou essas medidas também. Só que quando a gente fala de escola, a gente não está falando de coisas que podem ser padronizadas como materiais, coisas produzidas, né? A gente está falando de seres humanos. Então, eu vou ler aqui já um trecho para vocês e depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Foram os sistemas educacionais em massa da era industrial que implementaram as notas exatas numa base regular. Depois que tanto as fábricas como os ministérios governamentais se acostumaram a pensar na linguagem dos números, as escolas logo os acompanharam. Começaram a graduar o valor de cada estudante segundo a sua nota média, enquanto o valor de cada professor e diretor era julgado de acordo com a média total da escola. Quando os burocratas adotaram esse parâmetro, a realidade foi transformada. Continuo. Originalmente, supunha-se que o foco das escolas fosse instruir e educar estudantes, e as notas eram apenas meios para medir o seu sucesso. Mas, de modo muito natural, logo essas instituições começaram a se concentrar na obtenção de notas altas. Como sabe cada criança, professor e inspetor escolar, as aptidões necessárias para obter notas altas em um exame não correspondem a um entendimento real da literatura, da biologia e da matemática. Cada criança, cada professor, cada inspetor escolar sabe que, se obrigado a escolher entre um e outro, as escolas em geral ficariam com as notas. Né? Então, isso é o que a gente terminou lá na parte 1 e continua aqui, né? O princípio, né? A função primordial da escola é instruir e educar, não é mensurar os alunos. Então, o que eu sinto, né? Nesses pouco mais de 10 anos que eu tô na escola, que quando a gente mensura, quando a gente dá nota, a gente está desumanizando, né, as pessoas, porque cada um é de um jeito. Então a gente precisa voltar a humanizar mais, a olhar cada pessoa na sua diversidade. Mas olha o quão complexo e o quão difícil é isso, porque uma mãe, por exemplo, que tem 5 filhos, ela dá lá a mesma educação para os seus filhos e os 5 filhos saem diferentes. Agora imagine uma professora com 30 crianças numa sala de aula, educando essas 30 crianças que são de 30 famílias diversas, de religiões diversas, de etnias diversas. Como a gente consegue ter uma educação de qualidade com tanta diversidade, né? E respeitando essas diversidades. Eu imagino que é quando a gente se abre mais para o diálogo, quando a gente diminui o nosso julgamento, né? Quando a gente consegue pelo menos tentar compreender cada contexto que vem cada criança. Mas isso é um assunto assim que se prolonga muito, né? E aí, se vocês quiserem que a gente fale mais, que eu fale mais sobre educação, sobre o sistema educacional, vocês comentam aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu agradeço porque eu trabalho na educação infantil, e aí lá na educação infantil a gente faz sim relatórios descritivos individuais de cada criança, mas não tem necessidade de mensurá-las, né? Não tem, na educação infantil, ela não é para aprovação, né? Então eu não sofro tanto, mas eu já trabalhei no ensino fundamental e é muito difícil você
ter que mensurar um aluno, porque às vezes ele é esperto em algumas coisas, mas ele não chega, né, ali no que precisa nos conhecimentos específicos. Então é bem complicado ter essa medida. E aí, às vezes, tem uma criança que é super inteligente nos conhecimentos cognitivos, tudo, mas ela não sabe socializar bem, ela não tem uma boa coordenação, né? E aí faltam outras coisas. E aí, na educação, você tem que ter esse olhar, equilibrar esses dois lados. Não é mais só o cognitivo, né? A BNCC, que é a base que traz aí pra gente, fala que a gente tem que olhar a criança de forma integral. Bom, já me alonguei demais nisso. Deixa eu volto, né? Fecha esse parênteses, volto aqui para o capítulo, vou ler mais um trechinho para vocês, tá? O poder dos registros escritos atingiu seu apogeu com o surgimento de escrituras sagradas. Nas civilizações antigas, sacerdotes e escribas acostumaram-se a considerar documentos como guias para a realidade. Então, por isso que ele chama escrituras sagradas. Então, começou a ter um peso maior lá, né? Quando começou a seguir essas escrituras. Continuo. Em teoria, se algum livro sagrado descrevesse equivocadamente a realidade, seus discípulos cedo ou tarde descobririam, e a autoridade do texto estaria comprometida. Abraham Lincoln disse que não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Bem, isso é uma ilusão. Na prática, o poder das redes de cooperação humana depende de um equilíbrio delicado entre a verdade e a ficção. Se você distorce demasiadamente a realidade, isso vai enfraquecê-lo e você não será capaz de competir com os rivais que têm uma visão mais clara. Por outro lado, você não vai conseguir organizar massas de pessoas sem se apoiar efetivamente em alguns mitos ficcionais. Se ficar agarrado à realidade pura, sem misturar nela alguma ficção, poucos os seguirão, né? E é verdade, né, gente? A gente tem essa tendência a querer se iludir mesmo, né? A gente, a gente se auto-sabota, a gente se auto-engana, né? A gente já falou muito aqui em outros livros e outros vídeos sobre a questão do cérebro. E aí, sim, a gente precisa, né, de um pouco de magia, de um pouco de ilusão, de um pouco para tornar essa realidade que nos é tão dura, né, um pouco mais palpável, palatável. Então ele fala, não vai ser possível você movimentar grandes massas se você não tiver aí um certo mito. E aí isso é um perigo, né? Então eu pelo menos eu imagino, né? A gente vive numa ilusão, ok, mas a gente precisa ter consciência dessas ilusões e de que caminho a gente está pegando dentro dessas ilusões que a gente vive, né? Então é isso que esse livro tenta trazer para a gente refletir sobre essas questões. Então eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui da minha realidade, do meu dia a dia. A academia, né? O exercício físico. O exercício físico ele é para toda a vida. Mas se eu chegar na academia pensando que todos os dias da minha vida, daqui até eu morrer, eu tenho que ir para academia, isso torna um fardo muito pesado. E aí, desde que eu li lá, vocês podem voltar lá no primeiro livro que eu li aqui no canal, O Poder do Hábito. Lá ele fala, né, sobre o AA, sobre os 12 passos do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos. E um dos passos é só por hoje, né? Só por hoje eu não bebi, só por hoje eu não maltratei as pessoas que eu amo. E aí eu uso essa regra, eu falo isso lá na academia, eu falo, gente, é só por hoje. Só por hoje eu vim pra academia, só por hoje eu fui uma boa amiga, só por hoje eu fui uma boa professora, uma boa filha. E aí eu acho que o fardo se torna menos pesado, se a gente vê um dia de cada vez, né? Então, e a verdade é essa, né? A gente só modifica o dia que a gente está vivendo. Eu só tenho o aqui e agora. Esse momento que eu tô aqui gravando com vocês é o momento que eu posso estar realizando alguma coisa. O que já passou, não modifico mais. E o que está por vir, eu não tenho total controle sobre isso. Eu tenho algum controle. A gente, lógico que não vai deixar a vida correr solta. A gente se planeja. Mas, às vezes, o que a gente planeja não acontece, né? Então, o que eu tenho poder neste momento é esse momento aqui que eu tô falando com vocês, trazendo esse capítulo, compartilhando as minhas impressões. E aí
ele vai falar agora, né, na sequência, ele tá falando sobre essa questão que eu falei lá no começo, né? Então, se você questionar, o dinheiro é só um pedaço de papel, porque daí ele fala sobre as escrituras, e aí não só, né, a questão dos mitos, porque lembra que ele fala, não é só a religião, tá? Ele fala que a política, o nacionalismo, o capitalismo, tudo isso são ficções, são mitos ficcionais. Então ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Então ele fala da religião, mas ele fala que tudo isso é ficção. Então ele fala do dinheiro. E aí ele fala, né, tem os impostos, tem tudo, mas se você falar que isso não tem valor nenhum, você não vai muito longe na vida. Aí ele fala do diploma, né? Se você falar que isso não tem valor nenhum, você não vai muito longe da vida. E ele vai trazendo os parágrafos e falando sobre isso. E aí, quando ele fala aqui dos impostos, eu vou deixar uma dica para vocês do Me Poupe, né? Que vocês também sabem, já tem aqui no canal. Eu fiz a leitura do livro Me Poupe, da Natália Arcuri, e ela tem o maior canal de finanças do mundo. E nesse momento ela tá com uma série que se chama Os Caminhos do Dinheiro. E traz os caminhos do imposto aqui no Brasil. É para você morrer de raiva? É para você morrer de raiva. Mas é importante para você ter consciência. Tem coisa que a gente não muda, né? A gente vai continuar pagando os impostos. Mas se a gente tem consciência do que está acontecendo, é muito melhor. Embora a gente fique com raiva, eu prefiro saber, né? É aquela questão da verdade. Você prefere viver com a verdade ou na ilusão da mentira, né? Então eu prefiro uma verdade dolorosa do que uma mentira amorosa. Isso eu, tá, gente? Aí se vocês não quiserem, não assistam, mas se interessarem, eu super recomendo. Já saiu 2 episódios, amanhã sai o terceiro, e são 4 episódios, então, e é 20 minutinhos, vale super a pena assistir. E aí eu continuo, vou ler mais um trechinho para vocês, e nós já estamos caminhando para o fim deste. E aí ele fala, né, se a burocracia funciona, né? Mas funciona, né? E aí os budistas, né, eles falam, as coisas são como são. Então, quando a gente fala aqui de realidade dolorosa, para o budismo, né, o universo não é caos, é cosmos. Tudo está onde deveria estar, mesmo que essa realidade seja dolorosa. Então, é como é. Né? O Buda, ele era um príncipe, ele sai do seu reinado em busca de ver a realidade como é, de compreender porque existe a dor humana, porque ele, enquanto vivia lá no seu reino, ele era protegido de tudo isso. E aí ele entende, né, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Ele vai observar o que essa realidade está me trazendo agora e como eu posso modificá-la ou não. Aí eu vou ler agora para vocês os últimos trechinhos. Ao se examinar a história de qualquer rede humana, é recomendável parar de vez em quando e olhar as coisas de uma perspectiva de alguma entidade real. Como se sabe se uma entidade é real? Muito simples, apenas pergunte a si mesmo: ela é capaz de sofrer? Porque quando as pessoas derrubam e incendeiam o templo de Zeus, Zeus não sofre. Quando o euro se desvaloriza, o euro não sofre. Quando um banco vai à bancarrota, o banco não sofre. Quando um país é derrotado na guerra, o país não sofre. É só uma metáfora. Mas, em contraste, quando um soldado é ferido em combate, ele sofre. Quando um camponês faminto não tem o que comer, ele sofre. Quando uma vaca é separada do seu bezerro recém-nascido, ela sofre. Isso é a realidade. Então, quando a gente fala de história, a história em geral ela generaliza, né? Ela vai falar sobre o país, ela vai falar sobre o euro, ela vai falar no geral. E a gente pouco escuta a história dessas pessoas. É isso quando eu falei lá no início da história ser reescrita, ela está sendo reescrita por essas pessoas que viveram a história. Elas foram silenciadas por muito tempo e agora a gente começa a ouvir outras narrativas dessas pessoas que sofreram. Como a gente pode ouvir os negros que passaram pela escravidão? Como a gente pode ouvir as mulheres que ainda sofrem tanto com o machismo, né? Que recebem baixos salários, que tem que cuidar dos seus filhos, que tem que assumir N responsabilidades, né? Então, como a gente começa a ouvir essas pessoas, a ouvir o outro lado da história?
E aí eu vou fechando já, tá bom? No século XXI, vamos criar mais ficções poderosas e mais religiões totalitárias do que em qualquer era anterior. Com a ajuda da biotecnologia e de alguns algoritmos computacionais, essas religiões não só controlarão nossa existência minuto a minuto, como serão capazes de configurar nossos corpos, cérebros, mentes e de criar mundos inteiramente virtuais. Ser capaz de distinguir ficção de realidade, religião de ciência, ficará, portanto, mais difícil, porém mais vital do que jamais foi antes. Então, esse é o alerta que ele traz, né? A gente fecha aqui o capítulo 4, né? Os contadores de história. Então, as histórias continuarão a serem contadas, e você viu, vamos ter realidades totalmente virtuais. Esse livro ele foi escrito em 2015, lançado aqui no Brasil em 2016, então ele já tem seis anos que ele tá aqui, né, gente? Olha, 6 anos. E olha só o que a gente está vivendo agora, né? A questão da religião sendo usada aí como massa de manobra, os multiversos, o capitalismo, o fetiche do capitalismo, às vezes as coisas estão caríssimas e elas nem valem tanto, né? E a gente paga o preço porque é uma coisa famosa, porque tem uma etiqueta, ou porque é uma experiência, né? Então, o quanto a gente está mergulhado nessas ilusões da nossa lógica de mercado capitalista. É essas coisas que a gente precisa refletir, né? O que é realmente importante? Eu, assim, aqui na minha modesta visão, né? Eu sempre falo para vocês, né? Eu acho que o importante são os vínculos, são as relações humanas. Então, às vezes, você pode ter muitas coisas para fazer, mas se alguém precisa conversar com você, né? A professora Luciana Galvão, ela traz isso, né? Ela fala assim, a gente está sempre em busca da justiça, do que é correto, do que é reto e tal, mas alguém precisou de um socorro seu, você tem que parar o seu caminho, socorrer aquela pessoa e depois você continua. Então, por isso que ela fala, a gente tem que sempre caminhar sem pressa e sem pausa. Então, qual que é o meu objetivo na vida? Evoluir enquanto ser humano, né? Isso que ela fala e eu acredito nisso. Mas nesse meu caminho de evolução enquanto ser humano, eu tenho que observar o que tem ali do lado, o que eu posso parar para ajudar e o que eu não posso parar para ajudar. Então vamos refletir sobre isso, deixo isso aí para vocês e até o próximo capítulo. Beijinhos!